Eduardo Mendes tinha 45 anos e era um dos empresários mais ricos do país. Dono de rede de hotéis de luxo, 15 propriedades espalhadas pelo Brasil, faturamento anual de centenas de milhões, fortuna pessoal estimada em mais de R$ 1 bilhão. Tinha tudo que dinheiro podia comprar. Mansão de 1.000 metros quadrados em condomínio fechado, coleção de carros importados, iate, jatinho particular, roupas de grife, relógios caríssimos, tudo. Mas não tinha o que mais importava. Não tinha paz, não tinha saúde, não tinha felicidade. Há 3 anos tinha sido diagnosticado. Câncer, pâncreas, um dos mais agressivos, um dos mais letais. Os médicos tinham dado 6 meses, no máximo 1 ano. Eduardo tinha lutado, com tudo. Quimioterapia, radioterapia, cirurgias, tratamentos experimentais. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Gastou milhões. Usou todos os recursos, todos os contatos, todo o dinheiro. E tinha funcionado, parcialmente. O câncer tinha regredido. Não tinha sido curado, mas estava controlado, estável. Eduardo tinha ganhado tempo. Mais 3 anos. 3 anos que os médicos não achavam possível. Mas o preço tinha sido alto, muito alto. O tratamento tinha destruído seu corpo, seu sistema imunológico, sua energia, sua vitalidade. Vivia cansado, fraco, doente, constantemente gripado, com infecções, com dores e mais que o corpo. O tratamento tinha destruído seu espírito, sua vontade, sua esperança, porque sabia que era temporário, que o câncer voltaria, que era questão de tempo, que no final ele perderia. Eduardo tinha se tornado sombra de quem era, homem que tinha construído império, que tinha conquistado tudo, que tinha sido imparável. Agora era frágil, vulnerável, assustado, vivia sozinho, na mansão enorme. Tinha sido casado por 15 anos, com Patrícia, mulher linda, elegante, sofisticada. Mas o casamento tinha acabado 2 anos atrás, pouco depois do diagnóstico. Patrícia não tinha aguentado. Não tinha aguentado ver Eduardo doente, fraco, morrendo. Tinha dito que amava, mas amor não tinha sido suficiente. Tinha pedido divórcio, levado metade da fortuna e ido embora, para viver vida nova, sem doença, sem morte, sem dor. Eduardo não tinha filhos, não tinha família próxima, pais mortos, irmão distante, vivendo no exterior, sem contato há anos. Tinha amigos, ou achava que tinha, mas quando ficou doente, quando precisou, a maioria sumiu, ocupados demais, distantes demais, desconfortáveis demais, com doença, com fragilidade, com mortalidade. Então vivia sozinho, com funcionários, motorista, segurança, cozinheira, jardineiro e faxineira, pessoas pagas, para estar ali, para cuidar, para servir, mas não para amar, não para se importar, não para estar presente, de verdade. E Eduardo sentia a solidão, profunda, avassaladora, sufocante. Tinha tudo, mas não tinha nada. Tinha dinheiro, mas não tinha vida. Tinha sucesso, mas não tinha sentido. E estava cansado, tão cansado, de lutar, de sofrer, de viver, sem viver, apenas existindo, esperando o fim inevitável. Naquela segunda-feira de março, Eduardo estava na biblioteca. Sala enorme, com estantes do chão ao teto, repletas de livros, que nunca lia, apenas decoração, símbolo de status, de cultura, que não tinha. Estava sentado, na poltrona de couro, olhando pela janela, para o jardim, perfeitamente cuidado, flores, árvores, gramado impecável, tudo lindo, tudo perfeito, tudo vazio. Ouviu barulho de aspirador de pó, vindo do corredor. Era segunda, dia de faxina completa. A faxineira estava trabalhando. Eduardo nem sabia o nome dela, não prestava atenção. Em funcionários, eram invisíveis. Para ele, apenas faziam trabalho, recebiam salário e pronto. Não havia conexão, não havia relação, não havia nada. Mas naquele dia, por algum motivo, Eduardo se levantou e foi, em direção ao barulho, em direção ao corredor, sem saber por quê, apenas seguindo o impulso, curiosidade, tédio, e viu a faxineira, trabalhando, passando aspirador no corredor, cantando baixinho, mas cantando música gospel, sobre fé, sobre esperança, sobre Deus.
Eduardo parou e observou. Realmente observou, pela primeira vez, a mulher que limpava sua casa. Há quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Não sabia. Nunca tinha prestado atenção. Era mulher negra, uns 50 anos, talvez mais. Cabelos grisalhos, presos em coque, rosto marcado, por tempo, por vida, por trabalho. Mas havia algo nos olhos, algo no sorriso, enquanto cantava, enquanto trabalhava. Paz, alegria, contentamento. Coisas que Eduardo, com todo o seu dinheiro, com todo o seu sucesso, com tudo que tinha, não possuía. E sentiu algo estranho, algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade, interesse, vontade de saber. Como aquela mulher, trabalhando, em trabalho humilde, cansativo, mal pago, podia estar tão em paz, tão feliz, tão viva. A faxineira percebeu Eduardo olhando, desligou o aspirador, virou. Bom dia, doutor Eduardo. Desculpe o barulho, já estou terminando aqui. Bom dia. Eduardo hesitou, porque não sabia o nome dela. Desculpe, qual seu nome mesmo? A mulher sorriu, gentil, sem julgamento. Rosa. Meu nome é Rosa. Rosa. Certo. Desculpe, eu deveria saber. Tudo bem, o senhor tem muitas coisas na cabeça. É compreensível. Eduardo ficou em silêncio, sem saber o que dizer, sem saber por que tinha vindo, por que tinha perguntado. Rosa esperou, paciente, sem pressa, sem desconforto. Você estava cantando, Eduardo disse finalmente. Música gospel. Estava sim. Desculpe se incomodou. Às vezes canto sem perceber. Ajuda o trabalho passar mais rápido. Não incomodou. Só fiquei curioso. Você parece feliz. Enquanto trabalha. Como consegue? Rosa inclinou a cabeça, estudando Eduardo, com olhos que pareciam ver, mais do que aparência, mais do que riqueza, mais do que superfície. O senhor está bem? Parece cansado. Eduardo riu, sem humor. Estou sempre cansado, faz parte. Da doença? Eduardo ficou surpreso. Você sabe sobre minha doença? Sei. Todo mundo aqui sabe. Os funcionários, conversamos, nos preocupamos. Se preocupam? Por quê? Porque o senhor é humano, está sofrendo. E isso importa, independente de quem seja, do que tenha. Eduardo sentiu algo no peito, algo apertado, algo quente, algo que não sentia há muito tempo. Emoção. Ninguém tinha dito isso, que se preocupava. Há muito tempo. Rosa sorriu, triste, compreensivo. As pessoas não sabem lidar com doença, com morte, com sofrimento. Então fogem, não porque não se importam, mas porque têm medo. Medo de não saber o que dizer, o que fazer, como ajudar. E você, não tem medo? Tenho, mas aprendi. Aprendi que presença importa mais que palavras, que estar ali, mesmo em silêncio, mesmo sem saber o que fazer, já é muito. Eduardo olhou para Rosa, realmente olhou, e viu. Viu sabedoria, viu compaixão, viu algo que não esperava encontrar. Em faxineira, em funcionária, em alguém que tinha considerado invisível. Como você aprendeu isso? Rosa suspirou. Perdi meu marido, há 10 anos. Câncer também, de pulmão. Foram 2 anos de luta, de sofrimento, de despedida lenta. E aprendi. Aprendi muito. Sobre vida, sobre morte, sobre o que realmente importa. E o que importa? Amor, presença, fé, esperança. Não em cura, não em milagre, mas em paz, em aceitar, em viver, realmente viver. Cada dia, cada momento, como presente, não como sentença. Eduardo sentiu lágrimas, subindo, ameaçando cair. Não chorava, há anos, não desde o diagnóstico. Tinha se fechado, endurecido, protegido, mas algo, nas palavras de Rosa, na presença dela, estava quebrando as paredes, as defesas, a armadura. Eu não sei como fazer isso, Eduardo sussurrou. Não sei como viver, quando sei que estou morrendo. Rosa se aproximou, colocou mão no ombro de Eduardo. Gesto simples, mas poderoso. Todos estamos morrendo, doutor Eduardo, desde o dia que nascemos. O senhor só tem consciência do tempo limitado, mas isso pode ser presente, não maldição, porque faz cada momento mais precioso, mais significativo, mais real. Eduardo olhou para Rosa e, pela primeira vez, em 3 anos, sentiu algo, além de desespero, além de medo,
além de raiva, sentiu esperança, pequena, frágil, mas presente. Como você faz? Como consegue ser feliz? Depois de tudo, porque escolho, todo dia, acordo e escolho gratidão em vez de amargura, fé em vez de medo, amor em vez de raiva. Não é fácil. Alguns dias são mais difíceis, mas escolho, sempre. E funciona? Funciona. Não muda circunstâncias. Não traz meu marido de volta. Não tira dificuldades. Mas muda como vivo, como sinto, como experimento a vida. E isso faz toda a diferença. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo, processando, sentindo. Posso conversar com você? Às vezes, quando vier trabalhar. Rosa sorriu, caloroso, genuíno. Claro, seria uma honra. Aí foi assim que começou. Amizade improvável, entre milionário moribundo e faxineira humilde, que mudaria tudo para Eduardo, para Rosa, para ambos. Nas semanas seguintes, algo mudou na rotina da mansão, algo que ninguém esperava, que ninguém entendia completamente, mas que todos percebiam. Eduardo começou a esperar, pelas segundas e quintas, dias em que Rosa vinha fazer a faxina, acordava mais cedo, se arrumava melhor, tomava café e ficava, esperando ouvir o barulho do aspirador, o som da porta, a voz dela cantando. E quando Rosa chegava, Eduardo aparecia, não imediatamente, não de forma óbvia, mas eventualmente, encontrava desculpa para estar no mesmo cômodo, no mesmo corredor, perto dela, e conversavam, enquanto Rosa trabalhava, sobre tudo, sobre nada, sobre vida, sobre morte, sobre fé, sobre dúvidas, sobre passado, sobre presente, raramente sobre futuro, porque futuro, para Eduardo, era incerto, assustador, limitado. Rosa tinha jeito especial, de ouvir, realmente ouvir, sem julgar, sem aconselhar, sem tentar consertar, apenas ouvindo, estando presente. E isso era o que Eduardo precisava, mais do que qualquer coisa. Sabe o que é estranho? Eduardo disse em uma dessas conversas. Estava sentado na cozinha, enquanto Rosa limpava os armários. Eu tenho tudo, literalmente tudo. Dinheiro, propriedades, poder. Mas me sinto mais pobre, mais vazio, que nunca. Rosa parou, olhou para Eduardo. Porque essas coisas não preenchem, não alimentam a alma, apenas o ego. Então o que preenche? O que alimenta? Conexão, propósito, amor, coisas que não se compram, que não se acumulam, que não se exibem, mas que se vivem, se compartilham, se doam. Eu não tenho nada disso, não tenho conexão, não tenho propósito, não tenho amor. Perdi tudo quando fiquei doente. Não perdeu, apenas descobriu que o que tinha não era real, não era profundo, não era verdadeiro. E isso dói, muito, mas também liberta, porque agora pode construir algo real, algo verdadeiro, algo que dure, além da doença, além da morte, além do corpo. Como? Como construo isso? Quando sei que não tenho tempo. Tempo não importa, qualidade importa. Você pode viver 100 anos e nunca viver de verdade, ou pode viver 1 ano e viver mais profundamente, mais verdadeiramente, que a maioria em vida inteira. Eduardo ficou em silêncio, pensando, absorvendo. Você é sábia, muito sábia. Como aprendeu tudo isso? Rosa riu, suave, humilde. Não sou sábia, apenas vivi, sofri, perdi e aprendi. Com dor, com tempo, com fé, que me sustentou, quando nada mais podia. Fé em quê? Em Deus. Sim, em Deus, mas não Deus que julga, que pune, que exige, mas Deus que ama, que acolhe, que está presente mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na morte. Eu não sei se acredito. Em Deus, em nada, não mais. Tudo bem, não precisa acreditar agora, mas pode questionar, pode buscar, pode estar aberto para a possibilidade de algo maior, algo além, algo que dá sentido, mesmo quando nada faz sentido. Eduardo olhou para Rosa e sentiu inveja, não de forma negativa, mas admiração, por ter algo que ele não tinha. Paz interior, fé profunda, aceitação serena, de vida, de morte, de tudo. Você tem medo de morrer? Rosa pensou, antes de responder. Tenho,
Medo do processo, da dor, do sofrimento, mas não do fim, porque acredito que não é fim, é transição para algo mais, algo melhor, algo eterno. E se não houver nada depois? Então vivi bem, amei bem, fiz diferença. E isso já vale, já basta, já é eterno, nas vidas que toquei, nas pessoas que amei, no bem que fiz. Eduardo sentiu algo quebrando dentro dele, algo duro, algo amargo, algo que tinha carregado por 3 anos, desde o diagnóstico. Raiva de Deus, de universo, de vida, por ser injusto, por ser cruel, por tirar, quando ele tinha tanto, quando não estava pronto, quando não queria, e começou a chorar. Pela primeira vez, em 3 anos, chorou, não silenciosamente, mas alto, gutural, profundo, lágrimas de raiva, de dor, de medo, de perda, de tudo que tinha segurado, que tinha reprimido, que tinha negado. Rosa parou, largou o pano e foi até Eduardo, sem hesitar, sem desconforto, e abraçou, simplesmente abraçou, deixando ele chorar, no ombro dela, sem palavras, sem conselhos, apenas presença, apenas amor, apenas humanidade. E Eduardo chorou, por muito tempo, até não ter mais lágrimas, até estar exausto, até estar vazio, mas também, de certa forma, mais leve, mais livre, mais humano, quando finalmente parou, quando se afastou, envergonhado. Rosa apenas sorriu, gentil, compreensivo. Precisava disso há muito tempo. Segurar dor. Não protege, apenas envenena. Deixar sair. Cura, liberta. Desculpa por desabar. Em você. Você está trabalhando. Não deveria... Não se desculpe. Nunca. Por ser humano. Por sentir. Por precisar. Estou aqui, não apenas para limpar casa, mas para estar presente. Para quem precisa. Quando precisa. É presente que Deus me deu e uso com alegria. Eduardo olhou para Rosa e viu o que tinha procurado. Em médicos caros, em terapeutas renomados, em tratamentos experimentais, em tudo, e não tinha encontrado. Até agora, até ela, cura, não de corpo, mas de alma, de espírito, de coração. Obrigado, Eduardo sussurrou. Obrigado por estar aqui, por me ouvir, por se importar, sempre que precisar. Depois daquele dia, algo mudou em Eduardo, não fisicamente. O câncer ainda estava lá, o corpo ainda estava fraco, mas algo dentro tinha mudado, tinha amolecido, tinha aberto. Começou a prestar atenção em coisas que nunca tinha notado: o canto dos pássaros, o cheiro das flores, o sabor da comida, o calor do sol. Pequenas coisas, simples, mas que de repente pareciam importantes, pareciam preciosas, pareciam presentes. E começou a conversar com outros funcionários, não apenas Rosa, mas todos. Perguntava nomes, histórias, vidas e descobria que cada um tinha história, tinha luta, tinha sonhos, tinha humanidade que ele nunca tinha visto, nunca tinha valorizado, nunca tinha reconhecido. Maria, a cozinheira, tinha 3 filhos, criando sozinha, depois que marido abandonou. Trabalhava 12 horas, para dar educação, para dar futuro, para dar amor. João, o jardineiro, tinha perdido perna em acidente, mas não tinha perdido vontade de trabalhar, de viver, de criar beleza no jardim que cuidava, com dedicação, com orgulho, com amor. Carlos, o motorista, tinha neto, com deficiência, que cuidava, nos finais de semana, levando para terapias, para parques, para a vida, que merecia, apesar das limitações, apesar das dificuldades. E Eduardo, pela primeira vez, via pessoas, não funcionários, não serviçais, mas pessoas, com vidas, com histórias, com valor imenso, infinito, independente de posição, de salário, de status. E começou a fazer coisas diferentes, pequenas, mas significativas. Aumentou salários, generosamente, deu bônus, inesperados, ofereceu benefícios, plano de saúde, vale educação, ajuda, real, prática, que fazia diferença. Mas mais que dinheiro, deu atenção, deu respeito, deu reconhecimento, perguntava sobre filhos, sobre problemas, sobre sonhos,
E ouvia, realmente ouvia, e ajudava, quando podia, como podia, não de cima, mas de igual, de humano, para humano. E algo aconteceu, algo que Eduardo não esperava. A mansão, que sempre tinha sido fria, vazia, silenciosa, começou a mudar, começou a ter calor, vida, alegria, não de festas, não de luxo, mas de conexão, de humanidade, de amor. Os funcionários, que antes eram distantes, formais, invisíveis, começaram a se abrir, a conversar, a sorrir, a estar presentes, de verdade, não apenas trabalhando, mas vivendo, ali, juntos. E Eduardo, pela primeira vez, em 3 anos, não se sentia sozinho, não se sentia isolado, não se sentia esperando morrer, mas vivendo, realmente vivendo, cada dia, cada momento, cada interação. 1 mês depois daquela conversa, daquele choro, daquele abraço, Eduardo estava na sala, quando Rosa chegou para trabalhar. Mas dessa vez, Eduardo tinha algo preparado. Rosa, pode vir aqui, preciso falar com você. Rosa entrou, curiosa, um pouco preocupada. Aconteceu algo? Está tudo bem? Está tudo bem. Melhor, muito melhor, por sua causa. E quero agradecer, de forma mais concreta. Eduardo estendeu o envelope. Rosa pegou, abriu e viu. Cheque de R$ 50.000. Ficou chocada. Doutor Eduardo, isso é muito demais. Não posso aceitar. Pode sim, e vai, porque você me deu algo que não tem preço. Você me deu esperança, paz, humanidade de volta. E isso vale muito mais que 50 mil. Vale tudo. Mas eu só conversei, só estive presente. Não fiz nada de especial. Fez tudo que importa. E quero que use esse dinheiro para você, para sua família, para realizar algum sonho que tenha, que precise, que mereça. Rosa tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, muito obrigada. Isso vai mudar muita coisa para mim, para minha família. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, precisa apenas continuar sendo quem você é, fazendo o que faz, tocando vidas, como tocou a minha. Rosa abraçou Eduardo, forte, genuíno. Vou continuar, sempre. É quem sou, é meu propósito, é meu presente, de Deus. Naquela noite, Eduardo estava na biblioteca, de novo, mas diferente, não olhando para o vazio, mas lendo livro que Rosa tinha recomendado, sobre fé, sobre esperança, sobre encontrar sentido no sofrimento. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não estava apenas existindo, estava vivendo, realmente vivendo. E isso era magia, não no sentido sobrenatural, mas no sentido mais profundo, mais real, mais humano. Magia de conexão, de amor, de transformação. Magia que Rosa, humilde faxineira, tinha trazido para a vida de milionário desesperado que tinha tudo, mas não tinha nada, até encontrar alguém que tinha pouco, mas tinha tudo, que realmente importava. E Eduardo soube que sua vida tinha mudado para sempre. Não porque câncer tinha ido embora, não tinha, mas porque ele tinha encontrado razão para viver, para amar, para estar presente, enquanto pudesse, enquanto tivesse tempo. E isso era suficiente. Isso era tudo. Isso era magia. 3 meses se passaram desde aquela primeira conversa. 3 meses de transformação profunda, não apenas em Eduardo, mas em toda a dinâmica da mansão, em todos que viviam ali, trabalhavam ali, existiam ali. Eduardo tinha mudado, visivelmente, não fisicamente. O câncer continuava, o corpo continuava fraco, mas havia algo diferente. Nos olhos, na postura, na presença, havia vida, onde antes havia apenas espera pela morte. E as conversas com Rosa continuavam, aprofundavam, expandiam. Não eram mais apenas sobre fé, sobre esperança, sobre aceitação, mas sobre vida, sobre legado, sobre o que fazer com o tempo que restava. Sabe o que percebi? Eduardo disse em uma dessas conversas. Estava ajudando Rosa a dobrar lençóis, algo que nunca tinha feito, mas que agora fazia questão
de fazer. Passei vida inteira, construindo império, acumulando riqueza, buscando sucesso. E no final nada disso importa, nada disso fica, nada disso tem sentido. Rosa sorriu, enquanto dobrava, com precisão, com cuidado. Não é que não importa, é que não é o que mais importa. Sucesso tem valor, riqueza tem propósito, mas apenas quando usados para algo maior, para ajudar, para servir, para fazer diferença. E como faço isso? Como uso o que tenho para fazer diferença? O Senhor já está fazendo, com os funcionários, com atenção, com generosidade, com humanidade, mas pode fazer mais, muito mais, se quiser. Como? Rosa parou, olhou para Eduardo. O Senhor tem recursos imensos, tem influência, tem poder, pode usar para mudar vidas, não apenas aqui, mas lá fora, no mundo, nas comunidades que precisam, que sofrem, que esperam por alguém que se importe. Eduardo ficou em silêncio, pensando. Nunca tinha considerado filantropia. Não realmente. Tinha doado, ocasionalmente, para eventos, para imagem, para impostos, mas nunca com coração, com propósito, com intenção real de fazer diferença. Me dá exemplo do que posso fazer. Minha igreja trabalha com comunidade carente, perto daqui. Crianças sem recursos, sem oportunidades, sem esperança. Precisam de tudo: comida, roupa, material escolar, mas mais que isso, precisam de atenção, de cuidado, de alguém que acredite nelas. E o que sua igreja faz? O que pode, com pouco que tem, oferece reforço escolar, alimentação, atividades, mas é pouco, muito pouco, para tantas crianças, tantas necessidades, tantos sonhos. Quanto precisaria? Para fazer mais, para fazer melhor. Rosa hesitou. Não sei, nunca pensei em termos de quanto. Apenas fazemos o que podemos, com o que temos. Descubra, fale com o pastor, com liderança, e me traga proposta detalhada do que precisam, do que sonham, do que fariam se tivessem recursos. E vou ajudar, vou investir, não como doação, mas como propósito, como legado, como algo que fica, que importa, que faz diferença. Rosa ficou emocionada. O senhor faria isso? Realmente? Faria. Quero fazer. Preciso fazer. Porque você tem razão. Tenho recursos, tenho poder, tenho tempo. Limitado. Mas tenho. E quero usar para algo que importa, que fica, que vale. Rosa abraçou Eduardo, espontaneamente. Obrigada. Obrigada. Em nome de todas aquelas crianças, de todas aquelas famílias que vão ser tocadas, transformadas por sua generosidade. Não agradeça. Agradeça a você por me mostrar, por me ensinar, por me dar propósito. Quando achei que não havia mais nenhum, uma semana depois, Rosa trouxe Pastor Marcos, líder da igreja, homem de 50 anos, humilde, dedicado, com coração enorme para a comunidade que servia. Eduardo os recebeu na sala, não na biblioteca, não no escritório, mas na sala, informal, acolhedora, humana. Pastor Marcos, obrigado por vir. Rosa me contou sobre trabalho que fazem na comunidade e quero ajudar, quero investir, mas preciso entender o que precisam, o que sonham, o que fariam com recursos. Pastor Marcos estava nervoso, claramente desconfortável, em mansão com milionário, mas Rosa, ao lado, deu força, encorajamento, presença. Senhor Eduardo, nosso trabalho é simples, mas necessário. Atendemos 200 crianças de comunidade carente. Oferecemos reforço escolar, alimentação, atividades recreativas, tudo de graça para famílias que não têm como pagar e como sustentam financeiramente, com dízimos da igreja, com doações esporádicas, com trabalho voluntário de membros. Fazemos o que podemos, mas é pouco, muito pouco. Gostaríamos de fazer mais, muito mais. Como o quê? Pastor Marcos respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar sonho que nunca achava possível. Gostaríamos de ter espaço adequado. Agora usamos salão da igreja, pequeno, apertado, inadequado. Gostaríamos
de ter biblioteca, com livros, computadores, acesso à informação, à educação. Gostaríamos de oferecer cursos profissionalizantes para adolescentes, para mães, para pais que precisam de renda, de oportunidade, de futuro. Gostaríamos de ter psicólogo, assistente social, para cuidar não apenas do corpo, mas da mente, da alma, do emocional, que também sofre, que também precisa de cuidado. Mas tudo isso custa muito, muito mais do que temos, do que podemos. Então sonhamos, mas não esperamos, não realmente. Eduardo ouviu tudo atentamente e quando o pastor Marcos terminou, perguntou: quanto precisaria para realizar tudo isso? Pastor Marcos hesitou. Não sei exatamente, mas estimaria talvez 500 mil para construir espaço, equipar, contratar profissionais por pelo menos 2 anos, até estabelecer sustentabilidade. Eduardo assentiu. Vou dar 1 milhão. Silêncio completo. Pastor Marcos e Rosa olharam para Eduardo, chocados, sem palavras, sem reação. Um milhão? Pastor Marcos finalmente conseguiu dizer: sim, 500 mil para realizar tudo o que falou, e mais 500 mil para fundo permanente, que gere renda para a sustentabilidade a longo prazo, para que projeto não dependa apenas de doações, mas tenha segurança, continuidade, futuro. Pastor Marcos começou a chorar, abertamente, sem vergonha. Eu não sei o que dizer, como agradecer. Isso é milagre, é resposta de oração, de anos, de décadas. Não agradeça a mim, agradeça a Rosa. Ela me mostrou, me ensinou, me deu propósito. E agora quero usar o que tenho para fazer o que importa. Rosa também chorava, segurando mão de Pastor Marcos, de Eduardo, conectando, unindo 3 pessoas de mundos diferentes, de vidas diferentes, mas unidos por propósito, por amor, por humanidade. Mas tem condição, Eduardo disse. Quero estar envolvido, não apenas dando dinheiro, mas participando, visitando, conhecendo as crianças, as famílias, o trabalho. Quero ver, quero sentir, quero ser parte disso, desse legado. Claro, seria honra imensa ter o Senhor conosco, sempre que quiser, sempre que puder. E assim começou o projeto que mudaria, não apenas comunidade, mas Eduardo, profundamente, definitivamente, eternamente. Nas semanas seguintes, Eduardo visitou a comunidade pela primeira vez na vida. Tinha passado milhares de vezes por ali, no carro, com vidros fechados, sem ver, sem notar, sem se importar. Mas agora via, realmente via, pobreza real, profunda, casas precárias, ruas sem asfalto, crianças descalças, famílias lutando para sobreviver, para comer, para existir. E sentiu vergonha de ter tanto, de ter desperdiçado tanto, de nunca ter visto, nunca ter se importado, nunca ter ajudado. Mas também sentiu esperança, porque agora podia fazer algo real, algo que importava, algo que ficava. Conheceu as crianças, 200, cada uma, com história, com sonho, com potencial imenso, infinito, apenas esperando por oportunidade, por chance, por alguém que acreditasse. E Eduardo acreditou, investiu, não apenas dinheiro, mas tempo, presença, atenção. Visitava semanalmente, conversava com crianças, com pais, com professores, ouvia, aprendia, crescia. E algo aconteceu, algo que médicos não conseguiam explicar. O câncer, que estava progredindo, lentamente, mas progredindo, estabilizou. Não regrediu, mas parou de crescer, de avançar, de ameaçar. Os médicos chamaram de remissão espontânea, rara, inexplicável, mas possível. Eduardo chamou de milagre, não no sentido religioso, necessariamente, mas no sentido de vida, de propósito, de razão, para continuar, para lutar, para viver. E Rosa chamou de presente de Deus, que viu coração transformado, vida redirecionada, propósito encontrado, e deu tempo, mais tempo, para fazer, mais, para amar, mais, para viver, mais.
6 meses depois, daquela primeira conversa, daquele primeiro choro, daquele primeiro abraço, o centro comunitário estava pronto, construído, equipado, funcionando. Tinha biblioteca com 1000 livros, 10 computadores, acesso à internet, à informação, à educação. Tinha salas para cursos profissionalizantes de costura, de informática, de culinária, de empreendedorismo. Tinha psicólogo, assistente social, nutricionista, cuidando de corpo, de mente, de alma. E tinha nome: Centro Comunitário Rosa, em homenagem à mulher que tinha iniciado tudo, que tinha conectado milionário e comunidade, que tinha sido ponte entre mundos, entre vidas, entre corações. Na inauguração, havia centenas de pessoas, da comunidade, da igreja, da imprensa, todos celebrando não apenas construção, mas transformação de vidas, de futuros, de esperanças. Eduardo discursou, pela primeira vez, em anos, não sobre negócios, não sobre sucesso, mas sobre vida, sobre propósito, sobre legado. Há 6 meses, eu estava esperando morrer. Tinha tudo, mas não tinha nada. Estava rico, mas estava vazio. Estava vivo, mas não estava vivendo. E então, conheci Rosa, humilde faxineira, que me ensinou. Mas, em 6 meses, do que aprendi, em 45 anos, me ensinou que vida não é sobre acumular, mas sobre compartilhar. Não é sobre ter, mas sobre dar. Não é sobre sucesso, mas sobre significado. E hoje estou aqui, não como doador, não como benfeitor, mas como grato, profundamente grato, por oportunidade de fazer algo que importa, que fica, que transforma. Este centro não é meu legado, é nosso, de todos que acreditaram, que trabalharam, que sonharam, juntos e especialmente de Rosa, que iniciou tudo, que conectou tudo, que tornou tudo possível. Obrigado, obrigado por me salvarem, não de câncer, mas de vida, sem sentido, sem propósito, sem amor. Vocês me deram razão para viver e por isso serei eternamente grato. A plateia aplaudiu, de pé, muitos chorando, emocionados, tocados, não apenas por centro, mas por história, por transformação, por humanidade. E Rosa estava no palco, ao lado de Eduardo, chorando, sorrindo, agradecendo a Deus por ter usado ela, humilde, simples, imperfeita, para tocar vida de homem que tinha tudo, mas precisava de algo que apenas ela podia dar: amor, presença, humanidade. Depois da cerimônia, Eduardo e Rosa ficaram conversando, olhando para crianças, brincando no espaço novo, explorando, sorrindo, sonhando. Você vê isso? Eduardo disse. Você vê a diferença que fizemos? Vejo, e é lindo, mais lindo do que imaginei, do que sonhei. Nada disso seria possível sem você, sem sua sabedoria, sem seu amor, sem sua magia. Rosa riu. Não é magia, é apenas amor, simples, humano, divino, que transforma, sempre, quando permitimos, quando abrimos, quando aceitamos. Então obrigado por me ensinar a permitir, a abrir, a aceitar. Você salvou minha vida, de verdade. Não salvei, apenas mostrei o caminho. Você, que andou, que escolheu, que mudou. O mérito é seu. Eduardo abraçou Rosa, como tinha feito tantas vezes nos últimos meses. Abraço que não era de patrão e funcionária, mas de amigos, de família, de almas conectadas por algo maior que circunstâncias, que diferenças, que tudo. E naquele momento, Eduardo soube que tinha encontrado o que procurava a vida inteira, não em riqueza, não em sucesso, não em poder, mas em conexão, em amor, em propósito, em fazer diferença na vida de outros. E isso era magia, real, verdadeira, eterna. 1 ano se passou desde aquele primeiro encontro. 1 ano desde que Eduardo tinha realmente visto Rosa pela primeira vez. E tudo tinha mudado. O câncer continuava, ainda estava lá, nos exames, nas consultas, nas preocupações dos médicos,
mas estava estável, controlado, quase como se tivesse feito trégua, dado tempo para Eduardo viver, realmente viver, antes do fim inevitável. E Eduardo vivia, como nunca tinha vivido, não em festas, não em luxos, não em excessos, mas em propósito, em conexão, em amor, em fazer diferença. Todo dia, de todas as formas possíveis. O Centro Comunitário Rosa tinha crescido, muito. Atendia agora 500 crianças, não apenas 200. Tinha expandido, para incluir atendimento médico, dentário, psicológico, tudo gratuito, tudo com qualidade, tudo com amor. E Eduardo estava profundamente envolvido, não apenas financeiramente, mas presencialmente. Visitava 3 vezes por semana, conversava com crianças, ouvia histórias, participava de atividades, ensinava sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre possibilidades que existiam, mesmo vindo de onde vinham. E as crianças amavam Eduardo, chamavam ele de tio Edu, corriam quando ele chegava, abraçavam, contavam sobre escola, sobre sonhos, sobre vida. E Eduardo ouvia, realmente ouvia, como Rosa tinha ensinado, com presença, com atenção, com amor. Mas não era apenas o centro. Eduardo tinha expandido sua filantropia, criado fundação, Instituto Eduardo Mendes, dedicado a combater pobreza, a promover educação, a dar oportunidades para quem não tinha, para quem precisava, para quem merecia. Tinha investido milhões em projetos por todo o país, escolas, hospitais, centros comunitários, programas de capacitação, bolsas de estudo, tudo, com o mesmo princípio que Rosa tinha ensinado, não apenas dar dinheiro, mas dar atenção, dar presença, dar humanidade. E sua vida pessoal também tinha mudado. A mansão, que era fria, vazia, solitária, agora era cheia de vida, de pessoas, de amor. Eduardo tinha começado a receber, não empresários, não celebridades, não pessoas de seu antigo mundo, mas pessoas do centro, da comunidade, da igreja, para jantares, para conversas, para conexão. Rosa vinha regularmente, não mais como faxineira. Eduardo tinha insistido que ela parasse, que se aposentasse, que aproveitasse, mas Rosa tinha recusado, não por dinheiro. Eduardo pagava generosamente, mas por propósito, por gostar, por ser quem ela era. Mas agora vinha também como amiga, como família, como parte essencial da vida de Eduardo. Jantavam juntos, conversavam por horas sobre tudo, sobre vida, sobre fé, sobre morte, sobre legado. Sabe o que percebi? Eduardo disse em um desses jantares. Que felicidade não vem de ter, mas de dar. Quanto mais dou, mais recebo, não em dinheiro, mas em alegria, em propósito, em paz. Rosa sorriu. É paradoxo, divino. Quanto mais damos, mais temos. Quanto mais compartilhamos, mais somos preenchidos. É lei do amor, da generosidade, da vida. Eu desperdicei tanto tempo, tanto dinheiro, tanta vida, acumulando, guardando, protegendo, quando deveria ter compartilhado, desde sempre. Não desperdiçou, aprendeu, no tempo certo, da forma certa. E agora, está fazendo o que importa. Não é sobre quanto tempo perdeu, mas sobre quanto tempo usa. Bem, agora, tenho medo, às vezes, de que tempo acabe antes de fazer tudo o que quero, tudo o que preciso, tudo o que sonho. Tempo sempre acaba. Para todos, mas legado fica. No bem que fez nas vidas, que tocou nas pessoas, que transformou. Isso é eterno. Isso nunca acaba. Eduardo pegou mão de Rosa. Obrigado por tudo, por me salvar, por me ensinar, por me amar, quando ninguém mais amava, quando nem eu me amava. Sempre, sempre estarei aqui, enquanto Deus permitir, enquanto você precisar, enquanto houver fôlego em mim. 3 meses depois, Eduardo teve consulta de rotina com o oncologista, Dr. Silva, que o acompanhava há 3 anos, desde o diagnóstico que tinha visto tudo, a piora, a estabilização, o milagre inexplicável de remissão. Mas dessa vez, as notícias não eram boas. O câncer,
que estava estável, tinha voltado a crescer agressivamente, rapidamente, sem explicação, sem aviso. Eduardo, Dr. Silva disse, voz pesada. O tumor cresceu significativamente nos últimos 3 meses e apareceram novas lesões no fígado, nos pulmões. É metástase avançada. Eduardo sentiu o chão desaparecer, mesmo esperando, mesmo sabendo que um dia chegaria. Ainda doía, ainda assustava, ainda era difícil. Quanto tempo? Difícil dizer, com certeza, mas baseado no que vejo, nos exames, eu diria 6 meses, talvez menos, talvez um pouco mais, mas não muito. E tratamento? Há algo que possamos fazer. Podemos tentar. Quimioterapia, mais agressiva, mas sinceramente, Eduardo, não vai curar. Apenas, talvez, ganhar algumas semanas, alguns meses, com custo alto, de qualidade, de vida, de dignidade. Então, o que sugere? Dr. Silva suspirou. Sugiro cuidados paliativos, focar em qualidade, não em quantidade, em viver bem. O tempo que resta, sem sofrimento desnecessário, sem tratamentos que apenas prolongam agonia, não vida. Eduardo ficou em silêncio, processando, aceitando, decidindo. Tá, vamos fazer isso. Cuidados paliativos. Quero viver bem o tempo que tenho, não apenas sobreviver. É sábia decisão. Vou encaminhar para a equipe de cuidados paliativos. Eles vão te ajudar, com dor, com sintomas, com tudo que precisar. Quando Eduardo saiu do consultório, ligou para Rosa imediatamente. Rosa, preciso falar com você. Pode vir aqui, na mansão? Claro, estou indo. Agora. 1 hora depois, Rosa chegou. Encontrou Eduardo na biblioteca, sentado, olhando para o vazio, mas não, com desespero, com aceitação, serena, madura, real. O que aconteceu? Rosa perguntou, sentando ao lado. O câncer voltou, metástase avançada, 6 meses. Talvez menos, Rosa segurou. Mão de Eduardo, forte. Sinto muito, muito mesmo. Eu também, mas, de certa forma, estou em paz, porque esse ano, esse último ano, foi melhor que todos os outros 45, juntos. Vivi, realmente vivi, amei, fiz diferença, encontrei propósito, graças a você. Não foi graças a mim, foi graças a você, que escolheu, que abriu, que mudou. Eu apenas mostrei possibilidade, você que realizou. Tenho medo, não vou mentir, medo da dor, do sofrimento, do processo, mas não do fim, porque sei que vivi bem, que fiz. O que importa é que deixo legado, que fica e deixa lindo legado de amor, de generosidade, de transformação, centenas, milhares de vidas tocadas por você, por sua mudança, por seu coração. Quero pedir algo para você, qualquer coisa. Quero que fique comigo nesses últimos meses, não como funcionária, mas como amiga, como família, como a pessoa mais importante da minha vida. Quero sua presença, sua sabedoria, seu amor até o fim. Rosa tinha lágrimas nos olhos. Vou ficar, claro que vou, seria honra, privilégio, presente, estar com você até o fim e além. Além? Sim, porque amor não acaba com morte, continua, sempre, na memória, no legado, no coração. De quem? Fica. Eduardo abraçou. Rosa, forte, longo, grato. Obrigado por tudo, por me salvar, por me ensinar, por me amar. Você foi meu anjo, meu milagre, minha salvação. Nos meses seguintes, Eduardo viveu como tinha decidido. Bem, com qualidade, com dignidade, com amor. Rosa mudou-se para a mansão, para estar presente, sempre, cuidando, não apenas do corpo, mas da alma, do coração, do espírito. E Eduardo continuou fazendo o que amava, visitando o centro, enquanto podia, enquanto tinha força, conversando com crianças, ouvindo histórias, compartilhando. Amor recebeu visitas, muitas, de pessoas do centro, da comunidade, da igreja, todos querendo agradecer, despedir, honrar o homem que tinha mudado tantas vidas. E Eduardo
recebia, todos, com alegria, com gratidão, com paz, porque sabia que tinha vivido bem, que tinha amado bem, que tinha feito diferença. Pastor Marcos visitava regularmente, conversavam sobre fé, sobre eternidade, sobre o que vinha depois. E Eduardo, que tinha sido cético, agnóstico, começou a acreditar, não por medo, não por desespero, mas por esperança, por amor, por sentir algo maior, algo além, algo que fazia sentido. Eu acho que acredito agora, Eduardo disse, em uma dessas conversas, não sei exatamente em que, mas acredito que há algo mais, algo além, algo que dá sentido a tudo. Pastor Marcos sorriu. Isso é fé. Não precisa ter todas respostas, apenas acreditar que há propósito, que há amor, que há eternidade. E você acha que vou para céu depois de tudo que fiz de errado na vida? Acho, porque Deus não olha apenas para erros, olha para coração, para arrependimento, para mudança. E você mudou profundamente, verdadeiramente. E isso conta, isso importa. 5 meses depois do diagnóstico de metástase, Eduardo estava muito fraco, acamado, com dor, controlada por medicamentos, mas presente, sempre presente. Rosa estava ao lado, sempre, lendo para ele, orando com ele, conversando, quando tinha força, apenas estando presente. Quando não, as crianças do centro fizeram vídeo coletivo, cada uma agradecendo, despedindo, dizendo o que Eduardo tinha significado para elas, para suas famílias, para seus futuros. Rosa mostrou para Eduardo, que chorou de alegria, de gratidão, de realização. Isso é legado, isso é o que fica, isso é eterno. É e é lindo, mais lindo do que qualquer coisa que dinheiro poderia comprar. Na última semana, Eduardo estava muito fraco, dormindo maior parte do tempo, mas quando acordava, Rosa estava lá, sempre lá. Rosa, Eduardo sussurrou em um desses momentos. Obrigado por tudo, por me mostrar como viver, como amar, como ser humano. Não precisa agradecer, foi presente para mim também conhecer você, ver sua transformação, seu amor. Tenho medo agora, medo de ir, de deixar tudo, todos. Eu sei, é normal, mas não está sozinho. Deus está com você. Eu estou com você e todos que ama estão no coração sempre. Você vai ficar bem depois. Vou sentir saudade, muita, mas vou ficar bem, porque sei que você está em paz, que viveu bem, que fez diferença. Te amo, Rosa, como família, como mãe, como anjo. Rosa chorou. Eu também te amo, como filho, como amigo, como presente de Deus. Eduardo sorriu, fechou olhos e dormiu pela última vez, pacificamente, sem dor, sem medo, apenas paz. Rosa segurou mão dele até o fim, orando, agradecendo, despedindo, com amor, com gratidão, com fé. O funeral foi imenso. Centenas de pessoas do centro, da comunidade da igreja, todos querendo honrar, despedir, agradecer ao homem que tinha mudado tantas vidas. E Rosa, no funeral, falou sobre Eduardo, não sobre milionário, mas sobre homem que tinha encontrado humanidade, que tinha aprendido a amar, que tinha feito diferença. Eduardo tinha tudo, mas não tinha nada até encontrar o que realmente importa: amor, propósito, conexão. E quando encontrou, viveu como poucos vivem, com intensidade, com generosidade, com amor. Ele me ensinou tanto quanto eu ensinei. Ele me mostrou que transformação é sempre possível, que nunca é tarde para mudar, para amar, para fazer diferença. E seu legado continua no centro, nas crianças, nas vidas transformadas, no amor que compartilhou. Isso nunca
morre. Isso é eterno. Depois do funeral, Rosa descobriu testamento de Eduardo, que deixava tudo, toda fortuna, para Fundação Instituto Eduardo Mendes, para continuar trabalho de transformação de vidas, mas deixava também carta para Rosa, pessoal, íntima, verdadeira. Rosa, se está lendo isso, é porque parti e quero que saiba que parti em paz, grato, feliz. Você salvou minha vida, não do câncer, mas da morte. Em vida que estava vivendo, me mostrou como viver, como amar, como ser humano, e por isso serei eternamente grato. Onde quer que esteja, estarei agradecendo sempre. Continue sendo quem é, fazendo o que faz, tocando vidas como tocou a minha, porque isso é magia real, verdadeira, eterna, com amor e gratidão. Eduardo. Rosa chorou, mas também sorriu, porque sabia que Eduardo estava bem, estava em paz, estava finalmente livre e continuou seu trabalho numa centro, na comunidade, na igreja, tocando vidas, como sempre fez, como sempre faria, porque esse era seu propósito, seu presente, sua magia, magia de amor, simples, humano, divino, que transforma sempre quando permitimos, quando abrimos, quando aceitamos. E história de Eduardo e Rosa ficou como lenda, como inspiração, como prova de que nunca é tarde para mudar, para amar, para fazer diferença, e que às vezes magia não vem de onde esperamos, mas de onde menos imaginamos, de humilde faxineira que tinha tudo que milionário precisava: amor, sabedoria, humanidade, fé, e isso é verdadeira riqueza, verdadeiro sucesso, verdadeira magia.